a apresentação dos nossos parceiros, a quem eu admiro muito, assim como os de ontem, que era da UP, mas hoje nós temos os nossos parceiros que eu admiro muito, e eles vão fazer um lançamento de um guia de serviço para o atendimento da pessoa com deficiência em Campinas, Centro Educacional Integrado. Eu gostaria, então, que para este lançamento estivesse aqui presente conosco a Regiane Faian, que é psicóloga, especialista em psicologia social e políticas públicas em saúde e em gestão de negócios, organizadora da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência comentada e atualmente lidera o programa de mobilização para a autonomia da Fundação FEAC, grande parceira aqui do Ministério Público do Trabalho em Campinas. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação com a gente hoje. A Aline Figueiredo, pedagoga e assistente social, é idealizadora da consultoria Teoria na Prática e atualmente está coordenadora do projeto Conviver para Incluir, desenvolvido pelo Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti. Aline, muito boa tarde. Estamos felizes com a sua presença aqui, também é nossa parceira, estamos sempre em contato. O Tiago Magalhães, analista de sistema, consultor de tecnologia assistiva. Atualmente, ele é instrutor de informática no Instituto dos Cegos de Campinas e atua na promoção de atividades que promovem a inclusão digital e acessibilidade por meio do uso da tecnologia assistiva. Seja muito bem-vindo, Tiago. E o Ítalo Amaral, fisioterapeuta, especialista em reabilitação funcional e em esportes de alto rendimento. É sócio da Profisio Consultoria de Esportes, atualmente é fisioterapeuta de atendimento educacional especializado, AEE, e assistente do projeto Conviver para Incluir, ambos no Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti. A Regiane acho que vai ser mediadora desse lançamento, né, Regiane? Então, eu passo a palavra para você e peço e relembro a todos, por favor, que se autodescrevam antes de iniciarem as suas falas, que é para todo mundo poder imaginar a beleza que vocês são, tá bom? Muito obrigada, boa tarde, a palavra está com a Regiane. Boa tarde, doutora Daniele, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui, então, o terceiro setor aqui, podendo falar um pouquinho de como trabalha, do que tem realizado, né, e eu vou me autodescrever primeiramente. Então, eu tenho cabelos cacheados até a altura do ombro, castanho claro, ao fundo tem um painel, estou no meu quarto, né? E eu tenho algumas fotos em cima desse painel. E do meu lado esquerdo, que eu acho que aí, para quem está assistindo ao lado direito, tem uma cortina cinza, tá? E o sol está batendo aqui nesse horário e está bem calor, né? Aqui em Campinas. Bom, eu, como a doutora Daniele já disse, eu trabalho na Fundação FEAC, que é uma fundação que faz investimento social privado aqui em Campinas, atua já há cerca de 55 anos, e a gente tem uma atuação há alguns anos bem forte nessa área da pessoa com deficiência. Então, nós fazemos investimento em projetos para que a gente consiga, de fato, alcançar a inclusão da pessoa com deficiência, tá? Atuamos em 5 eixos: saúde, educação, pertencimento ao território, que é bem ligado à assistência social, mobilizar a sociedade, né? E saúde, enfim. E o que a gente pode trazer hoje aqui, que a gente veio trazer aqui hoje, é o lançamento, então, do guia. Ontem foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Um dia muito marcante, não é à toa que este evento está acontecendo desde ontem. E este guia ele foi construído desde o início do ano pela rede de serviços que atende a pessoa com deficiência aqui de Campinas. A Aline vai contar um pouquinho dessa trajetória, né, de como foi construído, que é bem bacana, é bem rico. Isso é importante para que a gente possa, de fato, mostrar para a sociedade, apresentar para a sociedade quais são os serviços existentes para este público em Campinas, seja para a pessoa com deficiência, para o familiar, mas para as empresas também, que elas possam conhecer o que tem, que elas possam buscar apoio também quando necessário. Então, para a gente falar um pouquinho da rede de serviços de atendimento à pessoa com deficiência em Campinas, a gente vai falar principalmente que ela é dividida em 3 grandes políticas, né? Política de saúde, política de educação e a política de assistência social. Na política de saúde, nós temos, então, os serviços, né? Tem as organizações da sociedade civil, mas tem também os serviços públicos, que são direto ligados ao poder público, que fazem reabilitação, tá? Nos casos da deficiência intelectual,
deficiência auditiva, deficiência física, seja criança ou adulto. A gente só não tem um serviço específico que faça reabilitação no âmbito da saúde para deficiência visual em Campinas, tá? E também os diagnósticos, né? Seja o diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autismo, faz o diagnóstico também da deficiência intelectual. Então, vocês vão conhecer no guia, a gente tem os serviços, as entidades, né? Os serviços públicos que realizam esse trabalho. No âmbito da educação, então, tem a escola regular, né? Que faz o trabalho junto aos estudantes com deficiência. E no contraturno tem as entidades, né? A maioria das entidades, organizações da sociedade civil, que fazem um atendimento educacional especializado, tá? Que é um direito deste estudante, para que possa trabalhar suas potencialidades e assim se desenvolver melhor na escola. A escola também, tem várias escolas que faz, né? Tem essa sala de recursos que faz o atendimento educacional especializado, mas temos também organizações da sociedade civil hoje que atuam nessa frente. E tem também são 2 organizações que fazem ainda a modalidade de escola especial, atendem apenas pessoas com deficiência, tá? Que é um processo que a gente tem trabalhado, né, enquanto sociedade, para que a gente possa cada vez mais migrar para o modelo de educação inclusiva, estudando todos, né, na escola regular, estudantes com deficiência ou sem deficiência. Já no âmbito da assistência social, então, política de assistência social, né, que visa garantir a proteção social das pessoas, prevenir as situações, o agravamento da vulnerabilidade, lidar com questões relacionadas ao enfrentamento à violência, e ali também fica muito forte a questão do empoderamento para que conheça os seus direitos. No âmbito da assistência social, então, temos serviços, praticamente todas as organizações da sociedade civil, elas executam um serviço complementar, ou seja, isso que eu trago de poder trabalhar com essa questão do direito dessa pessoa com deficiência, né? Trabalhar com essa família. Mas também tem as organizações que fazem o centro-dia, tem uma específica que faz o centro-dia para pessoa com deficiência, que é um espaço, né, que visa reorganizar aquele momento que a pessoa com deficiência está, aquela família, para que possa voltar a conviver em sociedade, enfim, a frequentar outros equipamentos e contextos. Existe também as residências inclusivas, então, aí são uma espécie de abrigamento para as pessoas com deficiência, tá? E o serviço também de proteção especial da média complexidade, que é o atendimento em domicílio para as pessoas com deficiência. E tem outros diversos serviços aqui no município de Campinas. Encontrei isso na web. E isso é importante a gente trazer, que a gente precisa avançar bastante ainda enquanto serviço, enquanto proporcionar às pessoas com deficiência que elas possam conviver, né, em sociedade, que elas possam se desenvolver, que elas possam ter autonomia. E a gente tem trabalhado bastante por meio de projetos, né? Então, a gente identifica qual que é o problema, identifica o que a gente pode, então, solucionar ali, e a gente, então, cria projetos, né? A gente tem feito bastante isso enquanto rede, e isso tem dado bastante fruto, né? A gente tem conseguido resolver alguns problemas, algumas situações, inclusive esperando até que o poder público possa assumir, porque alguns desses projetos, eles têm uma característica de serviço, ou seja perene, né? Para que essa pessoa tenha direito, tenha acesso a esse tipo de direito, esse tipo de serviço. Um dos projetos, então, que está aqui hoje, né, representado pela Aline e pelo Ítalo, do SEI, é o Conviver para Incluir. É um projeto bem bacana, né? Ele nasce com a proposta de aumentar a inclusão de pessoas com deficiência no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Que é um serviço, como o próprio nome diz, né? Ele visa que as pessoas possam conviver e fortalecer seus vínculos nas comunidades, nos territórios. Ele nasce dessa proposta, uma vez que as pessoas com deficiência pouco acessam esse tipo de serviço, tá? Mas bem no momento que ele nasce, vem a pandemia, ou seja, os serviços, né, param de funcionar. Eles fecham suas portas por este momento, por conta que a gente não pode conviver muito, né? É até um paradoxo. E aí, então, no início do ano, numa reunião que a gente faz de compartilhamento, isso é bem bacana, essa atuação em rede, neste meio, né, dos serviços que atendem a pessoa com deficiência é bem forte em Campinas. O que a gente poderia proporcionar para a sociedade para que pudesse conhecer melhor os serviços, para que conseguisse acessar de maneira mais assertiva esses serviços, né? Porque existe fluxo também, né? Lógico que tem porta aberta, a pessoa pode ir até lá, né?
a instituição vai orientar, vai acolher, mas existem alguns fluxos estabelecidos para que consiga organizar minimamente essa rede. Então, a própria rede pensou na criação de um guia, de algum material que pudesse informar, né, quais serviços disponíveis, o que faz, qual é o contato. E aí, então, o SEI abraça, né, esse projeto e toca aqui ao longo deste ano a criação deste guia, que é um produto muito importante para a nossa cidade, tá? Então, é algo que hoje, né, é muito fácil, você pode ter, baixa o PDF, pode ter no seu celular, pode ir direto no site, né, tanto do SEI quanto da FEAC, que você também consegue baixar esse guia, para que você possa ter acesso. Então, o que eu posso dizer também é que é o terceiro setor fazendo o seu papel, né? Eu acho que com essa pandemia o terceiro setor ele desponta, porque a gente não tem jeito, a gente vê uma certa, né, ausência do Estado, o Estado também não vai conseguir fazer tudo sozinho, mas o terceiro setor ele desponta e começa a ter algumas ações. O terceiro setor, enquanto rede, muito forte, tá? Então, quando a gente fala de atendimento à pessoa com deficiência, dos serviços, hoje quem executa a maioria é o terceiro setor, são as organizações da sociedade civil, tá? E cada vez mais que as pessoas com deficiência possam ter acesso, possam ter autonomia, e então a gente sai daquela lógica, né, do modelo médico, que os serviços hoje prestados para as pessoas com deficiência são apenas serviços de saúde, não são, né? O serviço ele é pontual para reabilitação, para um diagnóstico. Agora, a gente vai para o modelo social, né? Onde essas pessoas com deficiência, a partir do momento que elas precisam de apoio, elas têm esse apoio. E é isso que os serviços hoje cada vez mais estão trabalhando, para apoiá-las, para que elas possam se desenvolver, tá? Então, eu acho que é isso. Acho que o mais importante hoje é a gente conhecer esse guia, tá? E eu vou chamar agora para apresentar, então, esse segundo painel, a Aline Figueiredo, que trabalha no SEI e coordenou esse projeto, né? Ela vai falar, então, desse processo de construção coletiva do material. Aline, é com você agora. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos e todas, quase boa noite. Antes de iniciar, então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com sardas no rosto, devido ao muito sol que eu já peguei na vida, não nasci com sardas, todo mundo me pergunta isso. Tenho os cabelos cacheados, castanhos, na altura do ombro, olhos castanhos. Eu tô com uma blusa cor-de-rosa. Estou em um quarto de paredes rosa também, e atrás de mim tem um guarda-roupa de madeira. Quero iniciar agradecendo a oportunidade de falar da construção do Guia de Serviços em um evento tão importante, né, como o Reconecta, que nesse ano adotou esse formato diferenciado, né? Meus agradecimentos, então, à doutora Daniele, à Beatriz Paganini e toda a equipe que oportunizou esse espaço para nós. Então, como a Regiane citou, a idealização do guia nasce dessa reunião que aconteceu no início do ano com as organizações que são parceiras da Fundação FEAC pelo programa Mobilização para a Autonomia. E nessa reunião, nosso desejo era de que as próprias organizações pudessem conhecer o trabalho desenvolvido para a rede. A FEAC ela tem uma parcela das organizações, né? E havia outras organizações no município. Então, houve essa curiosidade de quem era essa rede de atendimento às pessoas com deficiência, das políticas de educação, saúde e assistência, e surge, então, a ideia da elaboração do material, para que cada vez mais a gente pudesse articular essa rede e pensar esses processos de inclusão, né, e efetivação do acesso às pessoas com deficiência nesses equipamentos. Dessa forma, então, o Conviver, o Ítalo e eu, ficamos responsáveis, né, por fomentar essa proposta, tanto com os parceiros que já estavam no dia da reunião, todos concordaram, né, em elaborar esse produto, com esses outros parceiros que nós havíamos identificados. Confesso que foi um grande desafio
mas que resultou nesse material incrível que logo vocês vão conhecer. A gente iniciou a construção, então, com cerca de 17 organizações, e todo o processo da elaboração do material ela foi coletiva. Então, nós reuníamos por chamada de vídeo a cada 15 dias, aproximadamente, e em cada encontro fazíamos as sugestões de layout, das informações, né, o que seria importante constar nesse material, os ajustes necessários. Confesso que o guia passou por vários processos de revisão, nomenclaturas, fluxos diferentes que a própria política, a mesma política tem dentro dos serviços, o modo como a gente se organiza. Então, assim, quisemos mesmo preparar um material específico, né, de acordo com o atendimento da organização, mas ao mesmo tempo garantindo os fluxos das políticas públicas. Então, de março a outubro, trabalhamos com a coleta de dados, com a articulação desses parceiros, né, nessas reuniões coletivas também. Trocamos muitas mensagens, criamos um grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação. Nos reuníamos também por organizações de acordo com o tipo de deficiência que elas atendiam, para tratar específico dos encaminhamentos e fluxos daquela deficiência, né? E assim fomos criando e o material ele foi ganhando vida. Conseguimos então mobilizar e representar 100% da rede de atendimento à pessoa com deficiência em Campinas, que totalizam 28 organizações, entre públicas e organizações da sociedade civil. E aí, para além desse atendimento, nós identificamos também que havia as associações esportivas e fomos atrás, então, desses parceiros para enriquecer o material. Fizemos contato com a Secretaria de Esportes, ao qual também disponibilizaram, já agradeço a parceria, essa articulação e a troca, né, de contatos, e estão, né, 7 associações esportivas no guia. E também temos uma parceirona, que é a doutora Mariana Pedro, advogada, especialista aí nas questões do terceiro setor, e nos ajudou, né, nas páginas finais a construir os canais de denúncia, de acesso à informação a direitos, que tem aí um conjunto de informações, desde aplicativos para fazer agendamento de benefícios, canais de denúncia, depois o Ítalo vai mostrar essa página para vocês, tem informações de participação social nos conselhos, em comissões da Câmara Municipal. Então, tentamos ao máximo prever todas as atividades do município voltada mesmo ao atendimento da pessoa com deficiência. E aí, então, né, agora no dia de hoje, faremos esse lançamento oficial, né? Minha gratidão a todas as pessoas que diretamente e indiretamente contribuíram para produzir o material, né, e vão ajudar aí na divulgação desses serviços existentes. Então, como a Regiane falou, né, na perspectiva da habilitação, da reabilitação e da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Nosso desejo é que isso facilite tanto o processo de convivência comunitária, quanto esses encaminhamentos e fluxos assertivos. Então, o material ele vai contribuir para que a rede conheça a rede e que as pessoas com deficiência conheçam também os serviços, né, os canais de acesso e aquilo que elas podem acessar e fazer esse processo, então, de inclusão, né, como a gente tanto deseja. A ideia, depois o Thiago vai contar para vocês, é que a gente também vá
fazendo outras edições do material. Então, nesse momento, ele está numa versão digital, mas gostaríamos de torná-lo um aplicativo de celular, fazer uma ampla impressão desse material para a sociedade, fazer impressão também em braille, fazer banners para colocar nos centros de saúde e aí, de fato, disseminar essa informação. Então, é uma sementinha e espero que aí possam surgir outros frutos. Pedimos também para que nos comunique, entre em contato com o SEI, caso tenha alguma sugestão para fazer no material. Então, é uma primeira versão, a ideia é que a gente possa ir incrementando, né, e trazendo mais informações para o material, para ficar cada vez mais completo. Agradeço novamente, desejo uma boa noite e um excelente evento para todos vocês. Obrigada. Obrigada, Aline. Ótima exposição e é muito bom a gente conseguir conhecer um pouquinho de como foi essa construção, né? Várias mãos, várias pessoas pensando, o Thiago dando bastante suporte, né? Para que pudesse ficar acessível para as pessoas com deficiência visual também e didático, né? Para todo mundo conseguir acessar. Falando do Thiago, então, agora eu vou chamar o Thiago Magalhães, né? Que é instrutor de informática, então, do Instituto dos Cegos Trabalhadores, que ele vai falar um pouquinho da importância do guia, né, no trabalho, no dia a dia, para as pessoas com deficiência, para a sociedade em geral. Fique à vontade, Thiago. Olá, gente, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Estão me vendo bem? Bom, meu nome é Thiago Magalhães, prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiro eu vou me autodescrever. Eu sou moreno claro, né? Estou usando óculos escuros. Tenho um time, estou atualmente com um tímido cavanhaque, cabelos castanhos escuros. Estou com uma camisa polo escura. E ao meu fundo tem uma parede verde bem clarinho. Bom, primeiro, é um prazer imenso estar aqui para falar um pouco do guia. Esse guia que primeiro veio em um momento mais que necessário, porque no momento da pandemia, esse momento que a gente está vivendo, acho que foi impulsionou essa necessidade de termos um guia, que já era uma necessidade muito antiga. Eu trabalho no Instituto Capindeiro dos Cegos Trabalhadores, uma instituição do terceiro setor, e tendo fluxo em outras instituições, em outros lugares, a gente percebe a dificuldade que se tem do conhecimento de outros serviços. Se a gente atende pessoas com deficiência visual e de repente a gente percebe que essa pessoa precisa de um encaminhamento para um outro tipo de serviço, isso era muito difícil de se ter. De modo que a gente percebia esse fluxo também diferente em outros segmentos. Se uma instituição, uma entidade, ou mesmo um órgão público, ou uma entidade privada, atendia ou tinha o conhecimento de alguém que tinha algum outro tipo de deficiência, ou tinha uma vulnerabilidade, ou precisava de um atendimento específico, esse elo ou essa comunicação, ela nunca existia no sentido de sabermos da existência dessas entidades. Então, esse agrupamento era um pouco difícil de conhecimento. Então, a gente que trabalha nas instituições, muitas vezes o fluxo dos próprios trabalhadores dessas instituições, em conhecer, em saber, isso se dava, isso sempre foi muito latente. Então, de modo que esse processo, esse guia, ele veio mesmo para atender essa necessidade que já existia há muito tempo. Foi uma necessidade realmente já latente, e eu penso que esse como a Aline falou muito bem,
esse é um primeiro passo de termos hoje um guia digital, né? O guia vai estar, o Ítalo vai falar melhor sobre como ele está hoje, ele está em formato digital, está no site, né? Ele está também em formato PDF, mas a ideia é que isso chegue de diversas formas e de diversas mídias, que a comunicação e que esse tipo de fluxo role, digamos assim, de maneiras diferentes para pessoas, para segmentos diferentes, tanto no formato digital, quanto no formato físico, inclusive, para necessidades específicas, porque muitas vezes nas reuniões que a gente participava, a gente pensava assim, imagina um funcionário de um posto de saúde, ele tem um atendimento muito dinâmico, e ele precisa abrir, ele precisa saber, chega uma pessoa com deficiência visual ou deficiência auditiva, ele precisa saber apontar para aquela pessoa um local onde ela precisa ir. Então ele vai acessar um site, bom, muitas vezes ele não tem um site prontidão, não tem um computador próximo, ou mesmo não tem um tipo de comunicação digital. Se ele for pegar um livreto, muitas vezes ele não vai conseguir, ou devido ao tempo, devido a uma série de fatores, folhear até chegar a uma página específica. Então a gente pensou até em que isso se desse, em alguns casos, até um banner mesmo, que o sujeito virasse e tivesse ali esticado em uma parede, ou mesmo um banner de uma forma bem resumida, as instituições, onde elas estão, o telefone, enfim, que isso existisse de forma diferente. Então a ideia é que o guia ele exista em formatos diferentes, mídias diferentes, para públicos específicos. Inclusive, teremos, um dos nossos planos é que isso exista em braille também, e o futuro é algo que a gente já conversou muitas vezes, a gente chegou a traçar alguns caminhos de como isso poderia acontecer, é que tivéssemos um aplicativo. Imagine, hoje tudo converge em um smartphone. Então, imagine termos no futuro um guia onde a gente pudesse acessar por meio de um aplicativo, podermos ali categorizar as instituições, podermos ali folhear, acessar o site, acessar uma rede social de uma instituição. Então, esse é um prospecto para um futuro que, de repente, a gente pode termos isso em formato de aplicativo, multiplataforma, para que a gente tenha esse tipo de acesso e qualquer pessoa tenha isso. Hoje, o Ítalo vai falar melhor, temos já em site, né? Temos em formato de PDF, enfim, isso vai estar plenamente, aliás, está plenamente acessível. Eu sou consultor de tecnologias assistivas, então a gente teve todo o cuidado de fazer os apontamentos técnicos para que isso se desse da forma mais acessível possível para pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, para pessoa que tem baixa visão. De repente pensar em um contraste que chegue em um tamanho razoável para as pessoas com diferentes níveis de baixa visão. Pensamos em uma linguagem simples para que isso seja, a comunicação ela se dê com termos que seja compreensível a qualquer público. Então a gente tomou todo esse cuidado e eu pude acompanhar esse processo com sugestões, apontar normas técnicas para que isso pudesse ser feito de uma forma técnica e ao mesmo tempo acessível. Então tomamos esse cuidado para que essa importante ferramenta chegasse a nós, que era uma coisa que nós que trabalhamos em instituições tínhamos esse anseio, essa necessidade, e finalmente saiu. Parabéns ao SEI, parabéns à FEAC, que foi um agente que proporcionou essa ferramenta, e as pessoas que trabalharam diretamente, o Ítalo, a Aline e outras pessoas que estiveram diretamente ligadas nesse processo
e que, a partir daqui, isso se dê para outros meios, para que a gente consiga traçar as linhas futuras para que a gente consiga ter isso de diferentes formas, diferentes mídias, para diferentes públicos. Essa é minha vontade. Eu agradeço muito por poder ter participado e ter apontado com a nossa experiência, com a nossa necessidade, sobretudo, de termos um recurso acessível e simples e que, ao mesmo tempo, atendesse essa necessidade. Então, muito obrigado ao SEI e obrigado também a oportunidade de estar aqui, podendo participar desse lançamento, dessa ferramenta que, sem dúvida, é muito importante para a gente. Muito obrigado. Bacana, Thiago, você contar um pouquinho também, né, dessa sua expertise, né, com a tecnologia assistiva e o quanto a gente precisa avançar nisso, né, em acessibilizar os materiais e o quanto você, de fato, contribuiu para que seja um material acessível. Agora, então, para apresentar o guia, finalmente, o Ítalo Amaral, que ajudou nessa construção, né, que atua no projeto, vai apresentar para a gente. Com você, Ítalo. Boa noite a todos. Eu sou o Ítalo Amaral, tenho 25 anos e vou fazer minha autodescrição agora. Eu sou moreno claro, tenho cabelos na cor preta, uma barba moderada, ali não muito grande, não muito pequena também. Estou usando a camisa polo na cor azul, com o logo do SEI, que é o Centro Educacional Integrado, Padre Santi Capriotti. E ao meu fundo eu tenho do lado direito uma parede na cor branca e uma divisória na cor marrom do lado esquerdo. Bom, agora eu vou apresentar então o guia. Vou abrir aqui o site do SEI, onde esse material está presente. Ok, apresentando o material. Para acessar, a gente vai digitar então www.seicampinas.org.br. Ao acessar, vocês já conseguem ver a página aí, está presente para todo mundo. Bom, o site do SEI, ele na aba superior, ele conta então com, do lado, no canto superior esquerdo, ele apresenta o logo do SEI nas cores azul, roxo, verde e laranja. E ao longo dessa aba, a gente tem então algumas informações sobre o SEI, como ajudar, notícias, o que fazemos, espaço Marcos do Vale e transparência. E o site ele conta com o recurso do VLibras, onde é possível realizar a leitura do site através da Libras. Logo abaixo a gente tem uma tarjeta laranja com várias fotos que contam um pouco da trajetória do SEI na cor laranja e com a seguinte mensagem: SEI Campinas, quase 4 décadas de história, promovendo a inclusão e cidadania. E rolando então a página um pouco mais abaixo, a gente encontra como a primeira notícia já o guia de serviços voltado ao atendimento da pessoa com deficiência. É uma página que azul de fundo branco com semicírculos na página do guia, a foto da capa do guia. E ao clicar, então, a gente abre uma nova aba. Nessa aba, então, a gente consegue ver o título, Guia de Serviços voltado ao atendimento da pessoa com deficiência em Campinas. E é possível realizar a leitura do guia tanto pelo site do SEI Campinas, ou quando logo abaixo a gente tem um texto, então, falando sobre o SEI, em parceria com a rede de organizações que atendem a pessoa com deficiência em Campinas, lançou o guia de serviços voltado ao atendimento da pessoa com deficiência em Campinas. A construção coletiva desse material tem como objetivo divulgar os serviços existentes na perspectiva da habilitação, reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, facilitando processos, encaminhamentos e fluxos assertivos. Desejamos que tenham excelente leitura e compartilhem esse material com todos os interessados, para minimizar as barreiras de comunicação existentes no nosso cotidiano, favorecendo uma plena inclusão e participação ativa da pessoa com deficiência na sociedade. E logo abaixo a seguinte mensagem: você pode baixar o guia clicando aqui.
Então, quando a gente clica aqui, você é redirecionado, então, para outra página do Google Drive, onde está presente o material do guia. Já é um arquivo que está liberado, todos têm acesso. E agora eu vou contar, então, finalmente, sobre o guia. A gente está apresentando, então, a página da capa do guia. Deixa eu só diminuir o zoom um pouco. A página inicial do guia, ela conta, então, com o título, né, de forma centralizada, Guia de Serviço de Atendimento à Pessoa com Deficiência em Campinas, no meio da página. E no canto superior esquerdo, a gente tem, então, um semicírculo, um maior azul e um menor amarelo. E do lado direito, no canto superior, a gente tem uma letra G desenhada nas cores azul, verde, amarela, marrom, roxo, vermelho e rosa. E na parte inferior temos a descrição, então, da versão do guia, que é do ano de 2020. E logo ao lado esquerdo a gente tem o símbolo internacional da pessoa com deficiência. E logo abaixo a gente tem, então, quem realizou o material, que foi o SEI Padre Santi Capriotti e o Conviver para Incluir. Então, essa é a capa do guia. Agora a gente vai para a segunda página do guia, que é como o guia está organizado. A segunda página, o expediente, ela conta quem são os autores, a realização, os apoiadores. Conta também sobre o Conviver para Incluir o projeto. E uma página que é interessante é como o guia está organizado. Então, o guia ele está organizado por tipo de deficiência, que é auditiva, física, intelectual, múltiplas deficiências, surdo, cegueira, todas as deficiências e transtorno do espectro autista. Os tipos de deficiência e o nome das organizações que ofertam atendimento estão em ordem alfabética. Os tipos de deficiência estão separados por cores que representam ou que foram escolhidas pelos participantes, pelos integrantes dessa construção. E há uma página para cada organização com a respectiva cor da deficiência que a instituição atende, e é representado pela imagem do logo no canto superior esquerdo. Abaixo tem o contato telefônico, WhatsApp, quando disponível, e-mail e endereço. E em cada página há também no canto superior direito uma foto que simboliza a organização, né? Todos são a fachada da organização. Logo abaixo está o nome inteiro, com a sigla e 3 campos, né? Que são os campos de serviços, como acessar e sobre organização. E ainda no rodapé da página estão os canais de comunicação via redes sociais e o site da organização. E nas páginas seguintes, então, a gente tem as atividades ofertadas por associações esportivas, como a Aline citou anteriormente, e os contatos para acesso à informação, canais de denúncia e órgãos que trabalham com a garantia de direitos. Então, essa é a forma como o guia está organizado. Vale ressaltar também, né, que a partir desta página, o guia ele conta com a borda inferior, com o desenho de linhas nas cores azul e amarelo, e a letra G, que representa o logotipo do guia na cor branca, do lado de... A gente também tem aqui uma página que fala como se dá a organização da rede de serviços e fluxos do município, que foi um texto construído pela Regiane. Vocês vão ter a oportunidade de ler esse texto aí no material. E com relação ao índice, né, agora a gente está no índice, a página do índice é uma página com fundo azul e ela está dividida por eixos de acordo com o tipo de deficiência. Cada grupo possui uma cor específica, como mencionado anteriormente, e tem o respectivo símbolo da deficiência localizado do lado esquerdo ao lado do título. Então, iniciando, a gente tem a deficiência auditiva e todas as organizações contempladas no grupo da deficiência auditiva, que está na cor azul. Logo abaixo a gente tem, então, a deficiência física, com o símbolo da deficiência física, e a cor representada pela cor verde, e as respectivas organizações que compõem esse grupo. Logo abaixo a gente tem a deficiência intelectual, com o símbolo que representa a deficiência intelectual, que são 2 rostos, e é representado pela cor amarela, e todas as respectivas organizações que realizam esse serviço.
Logo abaixo, a deficiência visual, que está representado pela cor marrom e apresenta o símbolo internacional da pessoa com deficiência visual. Logo abaixo, a gente tem a surdo-cegueira, que está representada na cor vermelha e o seu respectivo símbolo. Logo abaixo, todas as deficiências, é um grupo que contempla as organizações que elas atendem mais do que uma deficiência, não necessariamente múltiplas deficiências, mas todas as deficiências são algumas das organizações. Por exemplo, seria o SEI Campinas, o Sorri Campinas, e também é representado pelo devido símbolo de todas as deficiências. Logo abaixo a gente tem também o transtorno do espectro autista, que está representado na cor roxa e o símbolo do transtorno do espectro autista. E finalizado, então, a parte das deficiências, a gente passa para as associações esportivas, com a representação do símbolo internacional dos Jogos Paralímpicos, e canais de acesso a informações e direitos, com o logo de informação, uma letra I minúscula na cor verde e um balão de informações na cor amarela. E, ao final, as considerações finais com o símbolo do guia. Por aqui a gente tem, então, uma página representando uma página que ela antecede a página das organizações, e ela descreve qual é o grupo que estamos falando no momento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa página que é da deficiência auditiva, onde a gente tem o nome deficiência auditiva, escrito na cor azul e de forma centralizada na página, e logo abaixo a gente tem, então, o símbolo internacional da deficiência auditiva na cor azul. E como o Thiago mencionou também, né, em outras versões que esse guia será publicado, a possibilidade desses textos estarem escritos em braille, por exemplo, numa publicação de forma física do guia, onde vai facilitar o acesso a essa informação, e a pessoa ela vai conseguir ter ciência em qual grupo ela já está, em qual página do guia ela se encontra. No canto inferior direito, a gente também tem a numeração da página do guia. Agora, eu vou colocar, então, um exemplo de página do guia, vou exemplificar como que está organizada essa página. A gente passa, então, pelas várias páginas do guia. Carregando a imagem. O material ao todo, ele conta com 51 páginas, pessoal. Só um segundo que ele está carregando o material. Carregando. Só um minutinho que não consegui abrir nessa versão. Eu vou transmitir outra tela, então, aqui apresentando a versão já baixada do material. Ok, conseguem agora estar apresentando a tela normal. Bom, como eu havia mencionado, então a gente vai apresentar agora um exemplo de página. Vou pegar, por exemplo, a página aqui do SEI Campinas. Bom,
Bom, aqui então a gente tem exemplo de uma das páginas do guia, a gente tem a página do SEI Campinas. Na página da organização, a gente tem então, na parte superior, logo iniciando a página, uma tarjeta na cor respectiva da deficiência, no caso todas as deficiências que a gente está apresentando na cor rosa. No canto superior esquerdo, a gente tem o logotipo que representa a organização, no caso do logotipo do SEI Campinas, e logo abaixo a gente tem então o contato, o e-mail, o endereço da respectiva organização e uma foto de fachada também para facilitar a localização dessa organização. Logo abaixo, então, a gente tem no centro da página o nome da organização. Na página citada, então, a gente tem Centro Educacional Padre Santi Capriotti, o SEI. E logo abaixo, então, a gente tem 3 colunas. Uma coluna que representa os serviços, outra coluna que representa o como acessar e outra coluna sobre a organização. Nos serviços, a gente tem um símbolo de uma mão segurando um coração, que representa os serviços, e aqui a gente descreve, então, quais são os serviços prestados por essa organização. Na coluna do como acessar, a gente tem um símbolo de 2 mãos se apertando ali, que forma também um desenho de um coração, e descreve como que é o fluxo, como que você tem que fazer para conseguir acessar esse serviço. E na última aba, a gente tem uma aba, então, que conta um pouco sobre a história dessa organização, como ela surgiu, ou por que ela existe. Cada organização ela ficou à vontade para desenvolver esse texto. E logo abaixo a gente tem, então, um quadro. Nesse quadro estão contidos o título Mais Informações e as respectivas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o site da organização. E passando, então, essas páginas de cada organização, a gente chega, então, nas últimas páginas do guia, como a gente citou, que fala um pouco das associações esportivas. Na página Associação Esportiva, a gente tem o título também centralizado na página e o símbolo internacional dos Jogos Paralímpicos. E na página seguinte, então, a gente tem já descrevendo quais são essas associações, onde conta quais são as modalidades praticadas nessa organização, nessa associação esportiva, onde é o endereço, o contato, o e-mail, contato telefônico e o WhatsApp, o e-mail da organização e o site. E também quais são as atividades ofertadas, já definidas por faixa etária. Algumas organizações elas não têm faixa etária, é livre para todas as idades, outras já têm faixas etárias específicas, e quais são as deficiências atendidas nessa organização. E passado, então, essa página de associações esportivas, a gente vem, então, para canais de acesso a informações e direitos. Novamente, o título ele está centralizado na página. Esse título está escrito na cor laranja, e tem logo abaixo o símbolo que representa a informação, que é um I, em letra minúscula, na cor verde, e um balão de informação. Então, a gente tem aqui, contando um pouco de alguns dos canais para acesso às informações, como o Conselho Tutelar, Ouvidoria Municipal, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Disque 100, vários canais de acesso a direitos. Depois vale a pena vocês voltarem, dar uma lida com calma nesse material. E também, como a Aline citou, fique à vontade para fazer as suas considerações, para que as próximas versões do guia a gente possa conseguir adequar conforme surgirem as demandas e sugestões. E ao final do guia, então, a gente tem aqui as considerações finais que foram escritas pelo Leonardo, que é o presidente do SEI, que decorre um pouco sobre o olhar à pessoa com deficiência, né? Que, por incrível que pareça, ainda é um desafio nessa sociedade. A imposição de um padrão de normalidade ainda é um dissenso diante de todo o conhecimento que temos da diversidade, nos ensinado pela biologia e pela história. Somos todos diferentes, temos alturas, cores, cabelos, anatomia, e por que não considerar as diferenças dadas
pelas alterações genéticas ou pelas situações que acontecem em nossas vidas. Ora, é justamente essa diversidade que nos tem garantido sobreviver ao longo dos séculos e as adversidades do nosso ambiente. Acontece que criamos um mundo baseado na fantasia de normalidade e por muito tempo deixamos de lado aqueles que não se enquadravam. Garantir o acesso às políticas públicas das pessoas com deficiência é uma questão de justiça e de direitos humanos. A Lei Brasileira de Inclusão traz diretrizes importantes para nortear o serviço a uma inclusão efetiva. Ao trazer esse guia de serviços, temos o ensejo que as pessoas com deficiência de Campinas possam conhecer os locais e as formas como elas podem acessar os seus direitos. Aliás, Campinas possui uma grande e potente rede de atendimento à pessoa com deficiência e a quem agradecemos na colaboração e na construção deste guia. Graças a essa rede avançamos muito, mas temos muito mais a avançar e juntos respeitando nossas diferenças. Poderemos ser ainda mais potentes na garantia de direitos e na construção de um mundo sem barreiras. Leonardo Duarte Bastos, diretor-presidente do SEI. E, por fim, eu deixo aqui, então, o nosso muito obrigado à FEAC também por colaborar nesse processo. Sem eles, a gente não teria desenvolvido isso. Muito obrigado a toda a rede de serviços também, que fez uma contribuição muito maravilhosa para esse material. E, como o Tiago citou, né, a gente pretende, então, ter várias outras edições desse material, transformar ele no mais acessível possível. Um dos melhores mundos seria a construção de um aplicativo de celular, né? Como a gente sabe, hoje está em alta aí, os aplicativos eles são muito práticos. E muito obrigado, então, só um segundo. E vale ressaltar que esse material vai estar, então, em constante atualização e esperamos que, por meio de parceria, possamos torná-lo cada vez mais acessível. Muito obrigado à presença de todos e muito obrigado pelo convite. Agora passo a palavra para a doutora Daniele. Muito obrigado. Eu que agradeço esse lançamento desse importante guia na programação do MPT em Campinas, dentro do Reconecta. Foi uma honra para nós poder participar desse lançamento junto com vocês, desse guia tão importante aqui para Campinas, e que realmente vai facilitar e muito, né, o acesso às pessoas a toda a rede de serviços que tem disponíveis para elas. Então, é importante mesmo que se reúna num documento só toda essa rede de serviços que existe que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Uma grande iniciativa. Vocês estão de parabéns, espero que saia logo essa versão do app para colocar no celular, porque isso realmente, pelo nosso mundo tecnológico, é importante, né? A gente vai, com certeza, incentivar isso para que isso aconteça o mais depressa possível, né? E a versão aí em Braille também, eu acho que bacana que vocês consigam desenvolver. Nós estamos aqui como parceiros, e sempre trabalhando em conjunto com vocês para o que precisar. Muito obrigada pela apresentação e pelo lançamento desse guia. Muito obrigada mesmo. Bem, agora nós estamos finalizando, então, a programação da PRT15, né, do MPT em Campinas. A nossa programação está terminando agora. Eu estava aqui escrevendo uma finalização para a gente fazer um fechamento, né, do que foram esses 2 dias de programação do MPT em Campinas, dentro do Reconecta. Ontem a gente passou, então, por importantes discussões acerca do conceito da pessoa com deficiência, à luz da Lei Brasileira de Inclusão, da necessidade, né, e da impositividade legal de tornar todos os ambientes acessíveis, né, sendo uma obrigação das empresas, né, do empregador promover essa acessibilidade e as adaptações razoáveis nos ambientes laborais. Tratamos do IFBR, do Índice de Funcionalidade Brasileiro, e da importância desse índice para o conceito e enquadramento da pessoa com deficiência. Falamos de processos seletivos, inclusivos e condutas empresariais inclusivas e adequadas, né? Tivemos a apresentação do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, onde eles expuseram, né, todos os serviços que eles prestam, né, dentro do CTI. Tivemos o histórico de conquistas e cidadania da União de Pessoas pela Inclusão, ontem ao final da tarde, e hoje nos foi apresentado
um importante diagnóstico da Unicamp, né, da situação atual do mercado de trabalho das pessoas com deficiência e da experiência também da Padaria Real na inclusão de trabalhadores com deficiência. Ouvimos atentos os preciosos depoimentos de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, suas dificuldades e seus sucessos dentro dos ambientes laborais. E, por fim, agora nós ouvimos o lançamento desse guia de serviço para pessoas com deficiência, tão importante, guia de acesso, muito completo, todas as áreas, né? Ele abrange todas as áreas e está muito bem dividido, né, por tipo de deficiência, então a pessoa vai saber exatamente aonde procurar, e vai auxiliar as pessoas no conhecimento de todos os serviços voltados às suas necessidades. Vimos a necessidade, né, usando aqui as palavras do Cal, que ontem nos brindou com a sua primeira palestra, mas, na verdade, a gente viu a necessidade que a rica diversidade da nossa sociedade esteja representada em todos os espaços, né, que devem ser acessíveis e inclusivos. A necessidade da mudança de comportamento empresarial, com a quebra de preconceitos. Mas não só, é preciso a incorporação da inclusão na cultura organizacional da empresa, com a realização de um programa estruturado de inclusão. Foi isso que a gente viu ontem com a rede empresarial da inclusão. Então, precisa, de fato, haver um programa estruturado com indicadores para diagnóstico, né, e para tomada de decisões, para o cumprimento dessa ação afirmativa, para que esses trabalhadores tenham não apenas o acesso à função de base da empresa, mas que eles possam passar por treinamentos e assim galgar outros cargos, participarem dos processos de carreira dentro da empresa, das promoções de carreira dentro da empresa. É preciso ouvir também as necessidades das pessoas com deficiência, ouvi-las, para que a adequação do meio ambiente laboral atenda de fato às suas necessidades e que ele possa desenvolver as suas atividades com autonomia e segurança. Então, o que a gente aprendeu hoje com os depoimentos que nos foram ricamente aqui passados? É que não adianta a empresa, às vezes, né? O Carlos Eduardo falou para nós, e ele tem razão, não adianta a empresa, às vezes, gastar fortunas para fazer adaptações que não vão resolver, de fato, a acessibilidade daqueles trabalhadores que estão lá. Então, deve haver, sim, uma mudança na estrutura da empresa. Existem, obviamente, normas que têm que ser cumpridas para acessibilidade, mas não é só isso. É preciso que os postos de trabalho sejam adaptados às necessidades daquele trabalhador que está lá naquele ambiente, para que ele possa, de fato, desenvolver as suas atividades. Então, na verdade, esse evento e muitos outros que estão por vir, eles precisam conscientizar toda a sociedade, de fato. Pois somente com a mudança de cultura, com a quebra da barreira atitudinal, nós temos várias barreiras, mas a principal barreira que de fato impede essa ocupação de todos os espaços sociais pela pessoa com deficiência, no nosso dia a dia, é a barreira atitudinal. Infelizmente, ela está impregnada no nosso dia a dia e na nossa cultura. Eu encerro essa nossa programação com uma frase do Gandhi. Eu sempre falo sobre a legislação, mas nós todos falamos em legislação nesses 2 dias bastante, mas eu vou encerrar com uma frase pessoal, para que todos nós possamos refletir em relação a isso. Gandhi fala: sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. E, de fato, é isso. A mudança tem que começar por nós, por cada um de nós, cada um que está ouvindo, cada um que está ouvindo e vendo esta programação. A gente tem que entender como verdade que a pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, tem características próprias e necessidades, como todos nós temos. E o que nós precisamos é de fato, adaptar a nossa sociedade, adaptar todos esses espaços para que todos possam usufruir de forma igualitária todos os seus direitos e exercer a sua cidadania. Então, é assim que eu encerro a programação de hoje, agradecendo a presença de todos, agradecendo a participação de cada um dos palestrantes do dia de hoje, que muito nos honrou com as suas palestras, que nos brindou com conhecimento, com depoimentos importantes. Muito obrigada. A participação dos espectadores, internautas,
o apoio de toda a equipe técnica. Gostaria de agradecer toda a equipe técnica, aos intérpretes de Libras que ficaram conosco aqui nessa tarde, todos que estão contribuindo para o sucesso deste evento. Tem muita gente trabalhando para que esse evento aconteça. A agenda aqui do MPT de Campinas está se encerrando nesse momento, mas a programação geral do evento continua até às 21 horas. Amanhã também, sábado, nós teremos a programação das 10 às 18 horas. Continuem participando, percorram os demais palcos. Nós temos mais 3 palcos com diversas apresentações, com diversas mesas de discussões, com muita informação rica e importante para nós. Então, participem. E lembre-se de compartilhar com a sua rede de contatos, nos seguir e nos marcar nas suas redes sociais. Nós também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. É @MPTCampinas. Nos sigam, se comuniquem conosco. A Cor de Igualdade Regional está sempre aberta para a comunicação com a população, para a comunicação com a sociedade. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Agradecer a participação e encerramos então as atividades de hoje. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigada.